Olá, boa tarde. Estamos no ar com o Informe Meio e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva está estável e não deve ter sequelas após uma cirurgia de emergência na cabeça. O petista sentiu dor de cabeça e fez uma tomografia que mostrou uma hemorragia intracraniana. Lula foi então transferido para São Paulo, onde foi operado nesta madrugada. Lula ainda está em observação e deve ficar internado até a próxima semana. Em 19 de outubro, o presidente Lula caiu no banheiro de sua residência e sofreu um ferimento na nuca, que precisou de pontos de sutura. Devido ao incidente e por recomendação médica, Lula cancelou viagens internacionais. O presidente manteve os compromissos na agenda, mas trabalhou na residência oficial durante vários dias. E o presidente da China, Xi Jinping, alertou nesta terça-feira que uma guerra comercial contra os Estados Unidos não terá vencedores. A afirmação foi divulgada pela imprensa estatal em antecipação ao retorno de Donald Trump à Casa Branca. Em seu primeiro mandato, o magnata republicano iniciou uma dura guerra comercial contra a China e prometeu impor tarifas ainda mais elevadas à segunda maior economia do mundo quando assumiu o cargo em janeiro. Xi Jinping participou de um encontro com dirigentes de instituições financeiras multilaterais em Pequim, onde afirmou que a China quer manter o diálogo com o governo americano, expandir a cooperação, administrar as diferenças e promover as relações entre os dois países. A maior economia asiática enfrenta um período de desaceleração desde o fim das restrições impostas durante a Covid e não se recupera da maneira esperada. Os dados oficiais divulgados nesta terça mostram que as exportações chinesas cresceram 6,7% em ritmo anual, a 312,3 bilhões de dólares em novembro. O ritmo é mais lento do que o esperado. Já as importações registraram uma queda ainda mais expressiva do que o mês anterior. As vendas ao exterior representaram o único ponto positivo em 2024 da economia chinesa, afetada por uma queda no consumo interno e uma crise persistente no setor imobiliário. E o economista ultraliberal Javier Milei completa nesta terça-feira um ano de mandato e pode apresentar equilíbrio fiscal e redução da inflação como trunfos, ainda que ao preço de um choque que afetou profundamente o bolso dos argentinos. A expectativa é que o presidente comemore as conquistas em rede nacional à noite, depois de se reunir pela manhã com dirigentes da Sociedade Rural Argentina, entidade composta por grandes proprietários de terras em um dos principais produtores de alimentos do mundo. Em um mês de governo, apresentou o primeiro superávit fiscal em uma década e conseguiu baixar a inflação de 25,5% em dezembro para 2,7% em outubro. Apesar de duas greves gerais e de algumas manifestações tensas, especialmente em defesa da universidade pública, Milei conta com um apoio estável, que confunde os críticos. Entre 45% e 50% dos argentinos têm uma imagem positiva do presidente. Ainda que haja um sucesso em termos de estabilização econômica, analistas avaliam que o custo econômico e social tem sido alto. A pobreza aumentou 11 pontos percentuais durante os 6 primeiros meses de governo, uma escalada histórica que atingiu 52,9%, de acordo com os dados mais recentes do Instituto de Estatísticas, INDEC. Quem mais sofreu com os reajustes foram os mais de 7 milhões de aposentados e pensionistas, que tiveram os rendimentos congelados e os subsídios para medicamentos reduzidos. Além disso, mais de 260 mil postos de trabalho foram perdidos em 2024 e o consumo caiu de mais de 20%, ainda que mostre sinais de recuperação. Enquanto essas transformações sociais e econômicas aconteciam, Milei travou uma batalha cultural contra políticos e jornalistas, a quem chamou de corruptos, a justiça social que considera uma aberração e o Estado que ele diz querer destruir de dentro. Essas foram as notícias do momento. Para mais informações, acesse o nosso portal meionews.com e não deixe de acompanhar toda a nossa programação. Eu volto logo mais com notícias.